Vamos na sequência agora convidar o Nerivaldo Ferreira. Seja bem-vindo, Nerivaldo. Ele que é jornalista, especialista em marketing político. Uma salva de palmas para ele. Autor do livro O Segredo dos Vencedores de Campanhas Eleitorais. No jornalismo ele trabalhou aí em vários programas de rádio, de TV, na Band, Record, TVE e SBT. E agora vai contar para a gente um pouquinho aí qual é esse segredo. Boa tarde, gente. Olha, me deixaram por último para dar uma notícia boa para vocês. A notícia boa é que está terminando, né? Eu sou o último. E a notícia ruim é que me deram mais 2 horas, não é isso, Cajado? Para falar, né? Estou brincando, gente, é só 20 minutinhos, tá bom? Deixa ele preparar ali o slide para a gente iniciar. Olha, antes de tudo, eu quero agradecer aqui à Fundação Milton Campos, ao Partido Progressista, agradecer também aqui ao deputado Cláudio Cajado, cumprimentar bem, agradecer a presença de todos e dizer que a gente vai falar aqui sobre marketing político, sobre pesquisa, falar sobre organização, planejamento. Em 20 minutos é pouco tempo para a gente poder se aprofundar, mas eu vou tentar oferecer o máximo de informações para vocês, tá bom? Primeiro eu quero dizer o seguinte, se você observar o melhor médico da sua cidade, o melhor advogado da sua cidade, e o melhor médico não é aquele que mais entende de medicina. O melhor advogado da sua cidade, do seu município, não é aquele que mais entende de leis. O melhor médico é aquele que melhor se comunica com os seus pacientes. E o melhor advogado é aquele que melhor se comunica com os seus clientes, com o juiz, se comunica com o delegado, com as autoridades. Então, daí você dá para perceber o poder que tem a comunicação. Mas quando eu falo em comunicação, não estou falando da comunicação, da publicidade, da propaganda, eu estou falando da comunicação direta, do contato direto com as pessoas. Se com o médico é assim, se com o advogado é desse jeito, por que com o político vai ser diferente? Não é, e principalmente em cidades pequenas. Vamos passar para o próximo slide aqui. E aí tem uma confusão danada entre marketing e publicidade. Marketing não é publicidade, marketing não é propaganda, marketing não é a produção de um card, não é a produção de um vídeo, marketing não é a propaganda em um carro de som, uma entrevista que você faz em um podcast, em uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. E o que é marketing? Marketing é o estudo do cenário, o estudo do mercado, mercado em movimento. E o mercado eleitoral, o mercado do político é o quê? O eleitorado. Então, tem que estudar o eleitorado. Se não existe o estudo, não existe marketing. É propaganda, é produção de conteúdos, é qualquer coisa, menos marketing. E a gente vê muito o político ter alguém produzindo conteúdos, fazendo card, vídeo, e falar que eu tenho marketing, eu tenho um departamento de marketing, e isso não é. E aí eu criei essa estrutura aqui para mostrar para vocês como é que funciona o marketing político. O marketing está ali no centro. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o diagnóstico do cenário, a gente faz o estudo científico por meio de pesquisas, pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas e pesquisa quantitativa de profundidade. A gente faz o estudo e aí traz um diagnóstico, a mesma coisa que o médico faz quando o paciente chega lá reclamando que tem uma dor, ele faz exames, para poder chegar a um diagnóstico, para depois passar um tratamento. O trabalho de marketing funciona da mesma forma. Quando a gente tem esse diagnóstico, faz as pesquisas e chegam para a gente, é preciso saber fazer a interpretação dos dados, porque senão você vai ver que o cara aparece lá com 50% nas pesquisas e você aparece com 6 ou 4% e está perdido, acabou, vamos desistir. E não é bem assim, é preciso analisar outros cenários. Então, o marketing faz o estudo, vem esse estudo, a gente cria uma estratégia com base nesses dados, com base nessas informações, cria-se uma estratégia. Essa estratégia, ela vira um planejamento, uma organização, que vai passar por formação de equipes. Esse planejamento vai virar uma ação de comunicação. E aí, os senhores e as senhoras percebem que só por último é que vem ação de comunicação. Só por último é que vai vir publicidade e propaganda, é que vai vir assessoria de imprensa, vai vir toda a estratégia montada. Por quê? Porque foi feito um diagnóstico do cenário, a gente teve as informações sobre o que é que precisa ser feito, criou-se uma estratégia,
Da estratégia virou um planejamento, como é que vamos executar isso, quando, quem, quando, enfim, e aí vira agora ação de comunicação, de publicidade em toda a sua abrangência. Então, isso seria a ação de marketing. E aí, eu vou falar um pouco sobre pesquisa. A pesquisa quantitativa é aquela que vocês estão acostumados a ver na televisão e a fazer também, onde ela mede apenas o quanto. Ela vai dizer o seguinte, se a eleição fosse hoje entre José e João, você votaria em quem? João 30, José 40, é um exemplo. Vai mostrar sempre o quanto. Você vai medir o quanto a pessoa é conhecida, o quanto as pessoas amam, o quanto as pessoas rejeitam. A pesquisa quantitativa ela vai medir sempre o quanto, ela não vai se aprofundar. A pesquisa qualitativa ela tem a ver com o sentimento, ela tem a ver com a alma do eleitor. É a pesquisa mais importante para você montar a estratégia de marketing, para você trabalhar toda a sua estratégia de campanha, porque você vai descobrir qual é a mensagem, que é a coisa mais importante em um processo eleitoral. Em 2018, eu vou adiantando aqui, as eleições, falaram que foram as redes sociais que elegeram Bolsonaro, por exemplo, não foram as redes sociais, foi a mensagem certa. Então, quando você tem a mensagem certa, você consegue criar uma conexão muito forte com o eleitorado. E isso você só consegue por meio da qualitativa, que tem a ver com o sentimento, você vai na alma do eleitor. E uma outra coisa que a qualitativa faz, que a quantitativa não faz, é você medir, por exemplo, todo o material de campanha. Nas qualitativas, que é uma reunião de grupo focal que se faz, você apresenta a fotografia oficial do candidato, isso é testado antes, e as pessoas vão dizer, na pesquisa qualitativa, vão aprovar. Por isso você vai ouvir muito aí consultores políticos falando que foi testado, a campanha foi testada, está aprovada, porque previamente isso é feito nos grupos de pesquisa qualitativa. E a gente faz também lá na nossa empresa a pesquisa quantitativa de profundidade. Quando o candidato, por exemplo, não pode pagar uma qualitativa, que é um pouco mais caro, a gente faz uma quantitativa de profundidade, onde a gente se aprofunda mais. Por exemplo, numa pesquisa onde a gente coloca entre José e João, você votaria em quem? Eu voto em João. E não voto em José por quê? Então a gente se aprofunda. Então a gente se aprofunda mais. Na pesquisa quantitativa a gente terminaria ali, eu voto em João e não voto em José. Mas aí na quantitativa de profundidade a gente se aprofunda mais um pouco e consegue algumas questões de qualitativas é possível a gente trabalhar. Aí a gente montou o planejamento, estratégia, formação de equipe, tem que ter uma equipe mesmo na pré-campanha, porque como é que vai botar uma estratégia em prática se você não tem uma equipe? Não tem como você fazer isso, tem que ter uma equipe mínima, todo o trabalho de comunicação, eu estou adiantando aqui por causa do tempo. Vamos lá, então, esse planejamento é um organograma que a gente faz, onde tem o candidato em cima ali, o político, a gente cria um conselho estratégico, que são pessoas sensatas, que conhecem muito bem a política local do seu município, a gente cria um conselho ali de cerca de 5 pessoas, não pode falar para todo mundo que existe esse conselho, senão gera muito ciúme, é um problema brabo, todo mundo quer participar do conselho, se você disser que tem, vai se sentir excluído, mas é um conselho político. Desse conselho político, as grandes decisões políticas são tomadas. E aí você tem o consultor político, você tem o próprio político e outras pessoas de confiança que fazem parte. Você tem o departamento de comunicação, que vai ter todo aquele trabalho de produção de conteúdo, mas com uma estratégia, qual é a mensagem que a gente vai levar? Então, você precisa entender qual é o sentimento do eleitorado. E um coordenador, alguém tem que coordenar. Alguém tem que coordenar, mesmo a princípio na pré-campanha, mas tem que ter um direcionamento para você fazer o trabalho. Senão não funciona. Não há mais espaço para campanhas amadoras. Aqui a gente faz um trabalho de análise SWOT, não sei se vocês já fizeram isso. A gente é uma espécie de pesquisa de qualitativa, só que numa bem menor do que a outra, que outras são vários grupos focais que a gente escuta. Nesse caso aqui, a gente ouve a equipe do candidato, as pessoas que conhecem ele, que estão acostumados há muito tempo no dia a dia. A gente levanta o que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso é uma metodologia utilizada em administração também. E aí a gente levanta o que é força, o que é fraqueza do nosso candidato, o que é oportunidade e o que é ameaça. Nós fazemos isso também do adversário. A gente precisa saber o que é que ele tem de forças, o que é que ele tem de fraquezas, e o que é que ele tem de oportunidades, e o que é que pode ser uma ameaça. Tanto com o nosso candidato, quanto com o candidato adversário.
O que é forças? A gente potencializa, ao descobrir que nós temos essa força, a gente potencializa. O que é fraqueza? Tentamos eliminar ou suavizar. As oportunidades, a gente vai fazer um esforço máximo para poder concretizar. E o que for ameaça, nós precisamos se vacinar. O que é que pode ser uma ameaça aqui contra a gente? O que é que o adversário pode usar contra o nosso candidato? Contra o nosso projeto? Então, a gente precisa previamente também já saber e se preparar para isso. A agenda do candidato tem que ter mesmo na pré-campanha, tem que ter para poder organizar, senão a equipe de comunicação fica doida, perdida, o candidato amanhã está na cavalgada, você não sabe como é que produz conteúdos, vai para outro evento importante, você não sabe o que é que está acontecendo. Então, tem que ter uma agenda, tem que ter organização, a agenda é justamente isso, porque e também porque gera confusão, o cara pode marcar 3 eventos em uma mesma data e vai gerar problema também, porque já vai falhar em uma, e já vai mostrar, esse cara não cumpre aí, se está fazendo isso agora, imagine quando virar prefeito, é que não vai cumprir mesmo. Gerente de rede social tem que ter alguém para gerenciar, o candidato, ele até pode acessar as redes sociais, mas ele não pode ser o responsável por gerenciar as redes sociais, fazer as publicações, tem que ter alguém para produzir os conteúdos, mas tem que ter alguém para gerenciar isso. Até porque, se o candidato estiver aqui participando do evento como esse aqui agora, quem é que vai fazer a transmissão ao vivo aqui no meu celular na hora? Não vai ter. Então, tem que ter alguém responsável por isso para poder ter iniciativa de transmitir ao vivo e até fazer trabalho de mobilização. Mobilização, a rede social, pelo menos em mais de 100 municípios que a gente faz pesquisa. O WhatsApp é o meio de comunicação de rede social, de internet mais potente que aparece em pesquisa. Quando a gente pergunta qual rede social você mais utiliza para ficar informado, geralmente aparece o WhatsApp estourado. E aí a gente tem toda uma estratégia para fazer um trabalho de mobilização, utilizando o WhatsApp para potencializar de uma forma orgânica, sem precisar pagar impulsionamento, que o WhatsApp, até porque não faz isso, mas a gente potencializa utilizando mapas e dados e mapas, fazendo um mapeamento territorial em todo o município, povoado a povoado, porque uma eleição, você não vence uma eleição no município todo, você vence no bairro, você vence na rua, você vence no povoado. Então, é palmo a palmo que tem que ser disputado, medido, avaliado, controlado, para você poder chegar ao final e vencer toda a eleição. Então, a gente monta uma estratégia de mobilização, quando faz um disparo, o município fica sabendo de tudo. Isso é importante porque até para você esclarecer um fato de fake news ou coisa desse tipo, você consegue numa velocidade de um estalar de dedos. Treinamento das pessoas, é importante treinar, capacitar as pessoas que vão fazer parte da sua campanha. Não dá para o cara chegar para você e dizer, eu quero ajudar na campanha, beleza, amigo, pega na mão, dá tapinha nas costas. Peraí, como assim? Onde é que esse cara mora, onde ele vive? Ele tem um grupo social, onde ele faz parte desse grupo social. Ele tem uma família, ele tem amigos. Quantas pessoas esse cidadão pode conquistar de voto para a gente? Então, é importante fazer o treinamento de toda a equipe de campanha e treinar todo mundo que quer ajudar. Não dá para deixar solto. Marketing e articulação política, eu percebo nos municípios que existe uma divergência muito grande. Os políticos acreditam que só fazendo articulação política está resolvido o problema de marketing, e não é. Paralelamente, as duas coisas são importantes, porque a articulação política é a combinação e o entendimento com as lideranças políticas. Já o marketing político é o entendimento com o seu eleitorado, é o estudo do desejo, anseio e necessidade do seu eleitorado e o trabalho de posicionamento do político para que gere a confiança necessária no eleitorado, para que o eleitorado possa dizer, esse cara é o que vai resolver o meu problema. Eleição é guerra. Eleição é guerra com dor, com munição, com torpedo, disputa, pesquisa, estratégia, planejamento, dor, luta, sofrimento, com vitória e com derrota. E aí não tem como fugir disso. E você vai observar aí naqueles filmes americanos, o pessoal fazendo planejamento numa mesa quando vão invadir outros países. Os Estados Unidos é especialista em fazer esses filmes de invasão ao Iraque. Então, vocês percebem eles fazendo o planejamento ali. Ó. Imagine você, político, pré-candidato 2024, com sua equipe fazendo o planejamento.
Isso pode ser numa parede, com o mapa do seu município, pode ser em cima de uma mesa, mas é importante ter o controle de tudo, povoado a povoado, a força que você tem, onde é que você está mais fraco, onde é que você está mais forte, o que é que você precisa conquistar. Tudo isso faz parte do planejamento que o Cajado falou aqui no início. Pode-se utilizar esses alfinetes em um colorido aí para poder organizar as informações. As 3 leis que regem a decisão do voto, a lei da indiferença, a lei da procrastinação e a lei da efemeridade. E aqui vou dizer o seguinte: quando o indivíduo está distante do processo eleitoral, um ano antes da eleição, por exemplo, se você observar numa pesquisa a nível nacional, a pesquisa sair à rua de forma espontânea, se a eleição fosse hoje para presidente da República, você votaria em quem? Vai aparecer o nome de Pelé, de Xuxa, de Neymar, vai aparecer o nome, sabe por quê? Porque o eleitor ele é indiferente ao processo eleitoral, ele não está nem aí para essa questão política. Quem quer saber de política somos nós que estamos aqui. O eleitor não, ele levanta 5 horas da manhã, ele vai para a roça trabalhar, volta para casa à noite, ou ele pega o ônibus de madrugada, retorna, ele quer saber da família dele, do cuidado da sua vida. Então ele é indiferente ao processo eleitoral. Quando se aproxima o período eleitoral, é que ele começa a se interessar. Isso significa que quanto mais distante do processo eleitoral, mais o eleitor vai votar por notoriedade, é o que a gente chama de recall, que é a lembrança que as pessoas têm de uma marca. Geralmente, o político que é mais conhecido, ele larga na frente. Só que tem uma outra lei, que é da procrastinação, e nós somos especialistas nisso, brasileiros, em procrastinar, que é deixar para fazer amanhã o que a gente poderia fazer hoje. Comprar o presente de Natal no último dia ali, a gente deixa para fazer isso. Quando você mistura essas 2 leis, o eleitor ele é indiferente ao processo eleitoral e ele procrastina, ele deixa para a última hora, então você percebe que quanto mais distante do período eleitoral, a decisão dele não está totalmente decidida. Se você bater uma pesquisa hoje, o cenário é e levando em consideração que a pesquisa ela é o retrato de um momento, ela mostra, ela vai refletir apenas o que está acontecendo ali agora, levando em consideração a velocidade da informação, que antigamente chegava de jumento ou a pé. Acontecia uma coisa na cidade, antigamente ia de jumento ou a pé. Se a pesquisa fosse feita antigamente, faltando 15 dias para o processo eleitoral, e você podia mandar passar o paletó, porque não alterava nada. Se acontecesse um fato novo na sede, daqui que espalhasse no município todo de jumento, para as pessoas tomarem a pé da situação e criar um sentimento, uma emoção, para mudar de opinião e rearrumar aquilo ali, demorava muito tempo, já passou o período eleitoral. Então, aí vem agora a lei da efemeridade, que tem a ver com a questão de, por exemplo, 2018, o principal problema do país era a corrupção. Então, quando você vem para 2022, já não é mais. Então, o sentimento do eleitorado, que há 6 meses atrás pode ser o problema é a saúde do município, de repente o prefeito resolve. E aí já não é mais. Aí o candidato vem dizendo que vai resolver o principal problema da cidade, é a saúde. Então, tem que monitorar por meio de pesquisa para poder saber qual é o sentimento do eleitorado, porque também muda rapidamente esse sentimento. Vou me avisando se estiver terminando aí, viu? A lógica do voto ela pode ser compreendida em 2 frases do livro O People Choice, de Lazarus Field, de 1940, que diz o seguinte: as pessoas elas pensam politicamente como elas são socialmente. Vou repetir: as pessoas pensam politicamente como elas são socialmente. E as pessoas elas votam em grupo. O indivíduo que nasceu em um determinado grupo de esquerda, por exemplo, e cresceu, foi criança, foi influenciado pela família, pelos amigos, pela escola, e ela cresceu tendo essas informações, o que é que acontece? Quando ela chega à idade adulta, o candidato que se afinar, que se aproximar com essa ideologia, vai levar os votos. Isso também serve para quem é também de direita. As pessoas pensam em grupo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Estudar, pesquisar e entender em qual grupo social a pessoa está inserida. Já me avisaram que tem 5 minutinhos. A palavra mágica é admiração. Quando você admira uma pessoa, 2 coisas acontecem. Primeiro, você passa a acreditar mais nela, nos projetos dela. E segundo, você não acredita em nada de ruim que fale contra essa pessoa. Ela é um herói para você. Então, a admiração. Como é que se conquista a admiração das pessoas? Com atitude. E não com propagandas vazias. É com a atitude que se conquista a atenção das pessoas.
Obra, só obra não vence eleição. Quem já ouviu essa frase? Olha, só obra não vence eleição. Sabe por quê? Porque o eleitor, ele não vota no passado, ele vota no futuro, é o voto da esperança. Então, o que é que acontece? O político que fez um monte de obra, meio mundo de obra no seu município, sabe o que é que acontece? Ele vai para o processo eleitoral e, ao invés dele prometer fazer mais, porque ele tem credibilidade para prometer mais do que ninguém, viu, Cajado? O cara que fez meio mundo de obra perde a eleição. Vocês por quê? O que foi que aconteceu? Porque o eleitor ele vota no futuro e não no passado. Aí você faz um monte de obras e aí o que é que acontece? Você vai para a eleição, ao invés de você utilizar a credibilidade que você tem, porque você já fez, você utiliza todo o trabalho para dizer, eu pavimentei a rua, eu fiz a escola, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você pavimentou a rua, o cara quer agora um posto de saúde. Você não promete, vem o seu adversário, promete que vai fazer, e ele tem mais votos do que você, porque o que você já fez não interessa mais. Você tem credibilidade, construiu, fez meio mundo de obra, ninguém pode prometer mais do que você, porque você tem a confiança do povo, porque você já fez. Vai me avisando aí, viu, Milena? O tripé do mandato, gestão, política e comunicação. Se você fizer só uma parte dessa aí e não fizer a outra, não funciona. Tem que fazer gestão, tem que fazer política e tem que fazer comunicação. Gestão para colocar em prática tudo que você prometeu na campanha, política para se relacionar com o seu grupo político, Câmara de Vereadores e o Estado, e comunicação para comunicar tudo isso, para mostrar tudo isso que você está fazendo. Tudo isso está no meu livro, viu? O Segredo dos Vencedores de Campanha Eleitorais. Vocês não compraram na frente ainda, mas ainda tem uns 10 ali sobrando. E o cálculo do bom mandato é 33% para cada, 33% para a gestão, 33% para a política e 33% para a comunicação. Se chegar ao final do mês e vocês não fizer 51, o outro só fez 10, está errado, vai dar problema. Lá na frente vai enganchar, não vai dar certo. Comunicação política de mandato, pesquisa de avaliação administrativa o tempo inteiro, tem que monitorar. Tem prefeito por aí, Cajado, que vai construir uma obra num povoado que era um sonho dele, e não o sonho da população. Isso é um erro gravíssimo. Você tem que pesquisar, entender. É um sonho seu de construir alguma coisa no povoado, na comunidade? É. Então vai lá, pesquisa, descobre qual é o desejo, o anseio, a necessidade daquela localidade, e agora você constrói a obra que as pessoas querem. Porque também era um desejo seu fazer alguma coisa pela comunidade. E não você realizar um sonho seu e esperar que as pessoas se sintam realizadas pelaquilo. Quando você terminar de realizar a obra, o cara bate nas costas e diz, construiu aqui a escola e o posto de saúde, prefeito. E agora? Tem um problema, não resolveu. O cálculo da produção de conteúdos, aí 70% produção simples, não precisa ser aquela coisa cinematográfica, é do dia a dia, o cara batendo uma pedra no calçamento, e você filmando ali, coloca no story, vai fazendo card, vai fazendo videozinho simples e coloca lá. 20% produção mais trabalhadas, com narração, na pegada do jornalismo, e 10% uma coisa mais cinematográfica, mais planejada, uma data comemorativa, com roteiro, com storytelling. E aí você vai conseguindo, mas é basicamente isso. Governar é definir prioridades, depois de ouvir o povo. Você tem que ouvir o povo, entender o que é que as pessoas querem e ver o que é possível ser feito. E aí tem que se fazer pesquisa o tempo inteiro. O cara vence as eleições e aí ele acha que não precisa mais fazer pesquisa, ele acredita que não precisa mais fazer monitoramento. E aí é um outro problema. Política de mandato, comunicação governamental e a comunicação pessoal tem que ser feita também. Na comunicação governamental, lógico que não pode ser feito certas coisas, o doutor é mais experiente para falar sobre isso, mas na comunicação pessoal, aí você pode brincar com o cachorro, regar as plantas e fazer outras coisas que na comunicação governamental é mais rígida. Então, você não tem como você fazer, pessoalizar a coisa e se aproveitar da situação, senão o bicho pega. Eu estou tentando ser rápido, gente. O voto é influenciado por 3 fatores, o ideológico, o político e o eleitoral. O ideológico é aquela coisa de esquerda, direita, socialismo, liberalismo. Esses fatores eles influenciam de 5% a 10%, é muito pouco. Esse fator eleitoral influencia muito pouco. O fator político, ele tem a ver com o contato direto do político com o eleitorado em cidades pequenas. O fator político em cidades pequenas, essa é importante, em cidades pequenas, o fator político ele chega a influenciar em 80%, é o contato direto com o seu eleitorado.
Em um universo maior, esse número ele cai, porque um presidente, por exemplo, não tem como manter o contato com todos os brasileiros. Então, precisa de propaganda, de publicidade para fazer isso. E o fator eleitoral, que tem a ver com o marketing, que tem a ver com a propaganda, em um cenário, em um universo maior, que é o processo eleitoral a nível nacional, por exemplo, esse fator ele chega a influenciar em 70% o processo eleitoral. Em cidades pequenas, esse fator ele cai para 20%, 30%. Por quê? O fator político em cidades pequenas, o fator político, o contato direto com o seu eleitorado, ele é muito mais importante nesse processo. Gente, muito obrigado, meu tempo acabou. O livro está ali na frente, quem quiser saber mais pode comprar o livro ali que vale a pena, viu? Obrigado, Adriano.